Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, o podcast do portal RH para você. E já fica a dica, já fica o convite, na verdade, para você visitar o rhpravocê.com.br, é o nosso portal de conteúdo, com conteúdos, posts, matérias, reportagens, entrevistas, artigos e colunas, tudo isso voltado para quem trabalha com RH, com recursos humanos. Então você, gestor de pessoas, você que está estudando RH, fique muito à vontade e visite o RH para você, porque esse espaço é de vocês, esse espaço é feito com muito carinho. E também já fica o convite para você que produz conteúdo sobre gestão de pessoas, para você também enviar os seus artigos e tudo mais. A gente tem uma área de collab lá no RH para você, muito legal, muito bem movimentada. Então, quem quiser aportar conteúdos novos lá também já está convidado. E ainda na onda dos convites, eu quero convidar você para seguir o RH para você Cast nos tocadores por aí, nos players por aí, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, vale a pena você assinar o feed do podcast, assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece na página inicial do seu tocador, mas você já sabe que esse encontro está marcado para toda segunda-feira, cedinho, entre 6 e 7 da manhã, tem episódio novo publicado para a gente começar a semana super bem. A gente vai falar hoje é um daqueles programas daquela série Negócios Inovadores para RH, a gente vai falar muito de inovação e vai apresentar a Evo para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho da Evo, o que eles fazem, quais são as dores do RH, dos gestores de pessoas que eles solucionam de alguma forma, e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Luiz Felipe Carvalho, que é CEO da Aevo, a quem eu agradeço pela participação, viu, Luiz? Olá, Dani. Obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Show de bola. Prazer é nosso, e quem me acompanha também é a Gabi, a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. E aí, Gabi, tudo certo? Tudo bem, Dan? Oi, Luiz. Super prazer estar aqui e bora conversar. Bora lá. Bom, a Aevo é uma das startups que está mais crescendo no Brasil. Ela tem um relacionamento direto com o RH, a gente vai conhecer mais sobre isso, mas eu queria começar esse bate-papo convidando o Luiz, na verdade, a contar um pouquinho da história dele, profissional, de como a Aevo nasceu e tudo mais, da onde surgiu esse movimento que a Aevo tem feito no mercado, Luiz. Legal, Dani. A Aevo é uma empresa que já está no mercado desde 2007, já são aí 15 anos, e a gente brinca que teve duas fundações, tá? A gente teve uma fundação real lá em 2007 e nos fundamos como uma empresa um pouco diferente do que somos hoje. Na época, éramos uma fábrica de software. A gente desenvolvia sistemas diversos para os nossos clientes, mas em um determinado momento da nossa história, a gente se deparou com um modelo super interessante. Um modelo de trazer inovação, trazer todos os colaboradores para a inovação. Foi um dos projetos da nossa fábrica de software que a gente fez para um dos nossos clientes, que era uma fábrica de celulose na época. E a gente ficou encantado com o modelo. Ele funcionava mais ou menos assim. Era uma empresa de cerca de 1.000 colaboradores. E eles tinham eles iam implementar um programa que se chamava Renove. E a ideia do programa era a seguinte: trazer para os colaboradores os desafios que a empresa tinha, né? Então, uma grande indústria de celulose, tinha várias oportunidades ali de melhorar a eficiência, enfim, melhorar a segurança do trabalho. E aí os colaboradores eram convidados para participar com ideias inovadoras. Como que, né, sei lá, aquela pessoa que está lá no dia a dia da operação, ou no dia a dia de vendas, ou no dia a dia da segurança mesmo da planta industrial, que ideias que ela tinha ali, que eles são os maiores conhecedores dos problemas reais mesmo que a empresa tem, que vivem aquele processo no dia a dia, como que eles poderiam trazer inovação para o negócio. Então era um jeito de envolver toda a empresa, e especialmente a linha de frente, em algo que na época não era geralmente as pessoas que estavam vinculadas à inovação. Então a ideia de trazer todo mundo para a inovação nos encantou. E o final do processo talvez fosse a parte mais bacana. Quando um colaborador tinha uma ideia implementada e aquela ideia tinha um resultado legal para a organização,
trazia um benefício interessante, a forma de reconhecer da empresa era muito bacana. Tinha prêmios, tinha às vezes também até uma parte do valor que se ganhava com eficiência, retornava para o colaborador, mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção, que foi que eles chamavam de café com o presidente. Então, as melhores ideias do mês, esses colaboradores eram convidados, os autores das ideias que tinham implementado, eram convidados para tomar um café da manhã com o presidente. Então, imagina, o presidente de uma grande organização se sentava para discutir as ideias inovadoras de colaboradores de todas as áreas. Então, tinha um fator de reconhecimento e de pertencimento e de até deixar legado, de fato, para o colaborador fantástico. Então, a gente se encantou com isso e decidiu criar acho que levar esse software para mais pessoas, né? Então, criamos a nossa versão e aí, de lá para cá, a gente vem crescendo bastante, levando esse modelo de intraempreendedorismo, de colocar ali o colaborador como alguém fundamental mesmo para o processo de inovação das empresas. Ô Luiz, eu acredito que o coração de vocês, né, da startup, da empresa, é inovação, né? O que vocês chamam de gestão da inovação. E a gente fala muito de inovação, a gente debate muito, a gente vê muito esse conceito no mercado de trabalho. Mas eu queria saber de você, o que você define por gestão da inovação? Qual que é o conceito, né? Eu acredito que seja um conceito mais aí universal, mas qual que é a sua visão disso que vocês fazem e aplicam no mercado de trabalho? O que significa isso para você? Legal, ótima pergunta, Gabi. A gestão da inovação, a gente pode, eu acho que eu posso fazer um paralelo aqui com qualquer outra área. Sei lá, se fosse pensar em gestão financeira, ou gestão de qualidade, né? Eu vou até pegar o caso da qualidade, porque ela tem várias semelhanças do ponto de vista de gestão. Tá? Então, quando você fala de qualidade, né, numa empresa, que é um setor relativamente conhecido das organizações, esse setor, ele cuida, ele não é o responsável por fazer a qualidade, mas ele é responsável por fomentar a qualidade em toda a organização. Né? Então, ele precisa de gestão, precisa ter um dono desse processo, tem um monte de práticas que precisam ser estabelecidas, disseminadas, as pessoas precisam ser treinadas para garantir que aquela empresa, que o produto dela saia com qualidade, que os processos sejam feitos com qualidade. E a inovação é a mesma coisa. Quando a gente fala de gestão da inovação, e aí talvez um pouco da dúvida, né, venha dessa ligação natural que a gente tem entre inovação e criatividade, caos, né? E parece que a inovação é algo que vai surgir num relance, você está lá pensando em outra coisa e teve uma ideia brilhante, mas na verdade não é isso. Uma empresa hoje, e quase todas as empresas, para não falar todas, né, a maioria está sim olhando para a inovação, é algo que está na pauta, é prioridade das organizações. Se ela quer fazer inovação, ela precisa fazer isso de forma sistêmica. Ela tem meios, ela tem que colocar processos, estimular as pessoas, desenvolver, criar um ambiente que chame as pessoas para inovarem. É isso que é gestão. Né? Como é que uma empresa cria os processos, cria ambiente, desenvolve pessoas para, de fato, poder inovar no seu negócio. Não ficar só na teoria e conseguir, né, de uma forma estratégica, fazer parte do fluxo da empresa também, né? E eu acho que, pelo que eu vejo vocês fazendo, tem uma diferença entre inovação aberta e inovação fechada, né? Fechada você fica mais no meio da empresa, né? As ideias são lá, você se basta dentro da empresa. A fechada, né? A aberta você sai do seu ecossistema. É isso que vocês buscam também, né? Sair do ecossistema do meio da empresa e buscar essas referências, ideias de fora também, né? Exato. Acho que se a gente voltar no tempo, lá para a década de 90, não precisa nem de voltar demais. Na década de 90, inovação era quase sinônimo de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então a empresa tinha uma área de pesquisa e desenvolvimento, tinha 10 crânios ali, né, que desenvolviam a inovação da empresa. E era ali, a inovação, conversa com os 10, né, eles vão fazer, dali vai sair a próxima inovação. Isso foi evoluindo muito com o tempo. Tá? Então a gente fala hoje de intraempreendedorismo, a gente fala de envolver todos os colaboradores na inovação, isso é um grande passo. Já está quase indo para a inovação aberta, né? Tem gente que chama isso de inovação aberta já, tá, Gabi? Não precisa nem necessariamente você sair da cerca da empresa. E a gente trabalha também com a inovação aberta envolvendo o mercado, que é demais, né? O processo que é o mais moderno, as organizações se envolvendo com startups, com universidades, com empresas de fora, às vezes até com concorrentes. Isso é fantástico, a gente vê no mundo empresas gigantes. E aí eu posso citar nomes aqui, até de clientes nossos como 3M, super reconhecida em inovação, sabe fazer dentro de casa como ninguém. Difícil pensar numa empresa
que não seja tão sinônimo de inovação quanto a 3M, a quantidade de produtos que eles lançam, mas hoje se abrem ao mercado, se conectam com startups para inovar em conjunto com todos os colaboradores, com o mercado, com concorrentes, com startups, enfim. Acho que ganha-se muito nesse processo. Legal. Luiz, eu ouvindo você falar, eu fico com a sensação de que a Evo, ela resolveu trilhar um caminho mais difícil, digamos assim, porque a gente tem visto muitas startups, né, o mercado de recursos humanos tem sido amplamente transformado por diversas startups e vários dos processos com que os RHs estão acostumados a lidar, ou estavam acostumados a lidar, eles têm sido, de alguma forma, atendido, né? As dores têm sido atendidas em várias esferas por várias startups diferentes. Então a gente vê o segmento de treinamento e desenvolvimento sendo muito, muito transformado, recrutamento e seleção, remuneração, quer dizer, a transformação está acontecendo em todos os estágios em que o RH atua. Mas a gente vê muito o processo em si, né, a questão prática do RH sendo transformada. A questão da gestão, ela é obviamente mais difícil de você criar processo, ela é menos tangível, digamos assim, só que é justamente aí que a Evo ataca, quer dizer, é transformar um processo que muita gente acha que é lúdico, que vem na inspiração e tal, em algo que é de fato mais processual, quer dizer, algo que é mais transpiração e tudo mais. Eu acho que virar essa chavinha é um desafio gigantesco, porque você mexe com cultura, você mexe com todas as crenças de muitos executivos, quer dizer, eu acho que é assim, né? Quem atuou, por exemplo, nos anos 90, está super acostumado com a ideia de que tem uma área de inovação, né? E não que a inovação permeia todas as áreas da organização, quer dizer, há uma transformação muito grande de crenças, de valores, de cultura organizacional, que vocês, de uma forma ou de outra, atacam. E aí eu queria perguntar para vocês, para você, na verdade, o que você encontra, né? Quando uma empresa busca as soluções da Aveo, o que você encontra? O que ela traz assim, de dores? E ela sabe exatamente de que maneira vocês podem atendê-las e tal? Quer dizer, como é que funciona o processo, o approach junto aos RHs? Ou aos gestores, aos executivos que buscam as soluções de vocês? Não, excelente pergunta, Dani. A gente... E assim, essa área ela evolui muito rápido também, né? Então, lá em 2017, quando a gente de fato lançou a plataforma, era muito mais difícil do que hoje falar sobre inovação. Hoje, eu te digo assim que a inovação já está mais madura nas empresas, então é mais fácil posicionar o que a gente faz. As empresas já buscam, elas já têm programas semelhantes. E é muito comum entrar uma empresa para conversar conosco que já está madura, que já tem um programa de ideias, já envolve seus colaboradores para empreender. As empresas já perceberam que hoje, e eu acho que até a pandemia, esse momento que a gente vive aí do Great Resignation, a grande renúncia que está vindo para o Brasil também, o que as empresas estão percebendo? O colaborador hoje já não necessariamente precisa de trabalhar ali. Ele pode ter uma ideia e empreender fora, ele pode... Tem um monte de modelos aí diferentes, ele pode se tornar um freelancer, ele pode fazer um monte de coisa. Então está muito mais o poder dos grandes talentos, está muito mais neles agora, né? Então as empresas estão se preparando mais para fazer as pessoas se inovarem dentro de casa, para empreenderem dentro de casa, que é bom para os dois lados, né? Então assim, hoje está mais fácil, tá, Dani? As pessoas realmente... Mas lá em 2017 a gente, talvez ali 2017, 18, 19, nossa maior barreira era educar o mercado. Como é que você educa o mercado para perceber, olha, não dá para você depender da inovação no relance, isso está dependendo da sorte. E a perpetuidade do seu negócio está relacionada com a sua capacidade de inovar, de ser cada vez melhor. Exatamente. Então, a gente teve um trabalho de educação muito grande, continua. A gente fala com RH, mas fala muito com inovação, geralmente a gente está falando de um programa que envolve múltiplas áreas, comunicação, RH, inovação, às vezes entra melhoria contínua. Então, é um grupo de pessoas, mas que geralmente está bem amparada e patrocinada por uma diretriz estratégica da empresa de inovar mais, de trazer mais inovação. Então, hoje essa realidade já está bem melhor, Dani. Acho que um pouco de sorte a gente teve também no caminho, mas também teve uma participação legal ali de educar o mercado nessa jornada.
Luiz, ainda nessa linha, eu queria perguntar para você qual que é o perfil dos clientes de vocês? Tem segmentos do mercado que demonstram mais interesse? Tem segmentos que não estão ainda tão lá demonstrando interesse, mas vocês gostariam de puxar um pouquinho para a inovação ou deveriam olhar mais para a inovação? Como que é o perfil? Você citou um pouquinho a 3M, né, que a gente sabe que é um grande case, mas no geral, assim, tem um perfil médio aí de pessoal interessado em inovação? Legal, legal. A gente também acho que tem uma sorte de estar em muitos segmentos. A gente está em vários líderes de mercado. Geralmente as empresas que são líderes têm uma pegada de inovação mais forte, né? Então a gente está em vários líderes de mercado de diversos segmentos. Mas indústria, de forma geral, tá? Indústria química, alimentícia, celulose, que eu comentei aqui, tem muita força. Essa coisa de você envolver os colaboradores para trabalhar a inovação, e aí especificamente inovação incremental, inovação que traz mais eficiência, que traz uma melhor segurança para as atividades de trabalho, é muito forte na indústria. Já é algo assim que vem de muito longa data. A gente está muito forte também no setor de energia, e é até um pouco estranho, né? A gente está em alguns setores que são concessões. Aí você pensa, por que uma concessão quer inovar? Cara, acabou isso daí, sabe? Acabou as concessões são todas, os monopólios de antigamente já não existem mais. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que eu acho super legal, o case deles, que é o metrô do Rio de Janeiro, a Metrô Rio. E eu fiz uma pergunta depois que eles se tornaram clientes, eles estavam no começo das conversas. Eu perguntei para eles, cara, por que vocês estão inovando? Tipo, se eu quiser andar de metrô no Rio de Janeiro, eu tenho que ir no Metrô Rio. E eles falam, você está enganado. A Metrô Rio, o carioca pode andar de metrô com a gente, pode andar de Uber, ele pode andar no VLT, ele pode andar de ônibus. A gente quer que a escolha do carioca seja o metrô. A gente quer ter o melhor atendimento, inovar para chegar lá. Então a gente está muito também no setor de concessões, energia, governo, energia em vários, Petrobras, grandes empresas. Saúde recentemente tem entrado muito forte também. Inovação, acho que inovação virou uma coisa muito relevante em saúde nos últimos anos, né? A gente está falando de telemedicina hoje normal. Não sei de vocês, mas as últimas consultas que eu fiz foram telemedicina, né? Então, isso 2 anos atrás não podia, né? Então, imagina a velocidade que a inovação está acontecendo na saúde, tem entrado cada vez mais. Acho que são esses setores, tem outros também, mas financeiro, setor super atacado pelas startups hoje, né? Então, os grandes que estão no mercado estão procurando inovar, porque precisam estar próximo das startups, precisam entender cada vez melhor seus clientes. Então, é um setor que esse movimento de muitas fintechs acabou gerando uma necessidade nas empresas ali incumbentes, né, que estão no mercado, os grandes bancos, de inovarem também. Então, olha, Gabi, a verdade é que a gente está... Inovação não tem muito setor, sabe? Tem bem diverso. Tem muita empresa de diversos setores que estão buscando inovação. E qual que é o tamanho de vocês hoje? E, aliás, né, é um dado bem legal, vocês foram eleitos pelo 2º ano consecutivo como a principal HR Tech brasileira no prêmio 100 Open Startups, né? Então, foi uma lista bem bacana. Queria saber o tamanho de vocês e também o que está acontecendo que vocês estão tão atraentes para o mercado corporativo, né? Que imagino que é pela atuação de vocês e pelo interesse do mercado também. Mas queria entender um pouquinho aí do funcionamento de vocês. Olha, Gabi, esse prêmio para nós é muito legal. A gente fica muito feliz com esse prêmio. Já é o 2º ano que a gente ganha, né? E explicando ele, não sei se todo mundo conhece o prêmio da 100 Open Startups. O ranking deles é super objetivo. Eles pegam as startups que mais têm contratos com grandes corporações. A gente está no nosso mercado, é o mercado enterprise, né? São geralmente médias e grandes empresas, né? Então, as empresas que têm mais contratos, têm mais relação com grandes corporações, são as que ficam à frente. A gente ficou em primeiro no ranking de RH pelos últimos 2 anos e ficamos em terceiro no geral agora, né, nesse último ano, e 2º no ano passado. Então, assim, para a gente fica super feliz porque entende que está fazendo um trabalho legal, que é bem reconhecido pelas corporações. Na minha visão, a gente consegue esse destaque com as corporações porque, primeiro, a gente foca nelas, entender as dores das grandes corporações, envolver todo mundo, engajar todo mundo de uma empresa em inovação. Não é uma tarefa simples, né? Você tem uma série de complexidades, é uma política geral da organização.
e eu acho que a gente já conseguiu entender bem como os bons caminhos, não é só software, a gente tem um software que já evolui já há 5 anos, mas não é só software, tem boas práticas, coisas que a jornada já nos trouxe aí de lições aprendidas que a gente certamente consegue agilizar na vida de uma empresa que entra conosco hoje. E entra um pouco da pergunta do Dani, né, de, poxa, quando a gente entrou, a gente decidiu um caminho meio difícil, né, e a gente decidiu meio que sozinho, então no começo não tinha nenhuma outra empresa, então qualquer outra empresa que trabalha com isso hoje sai 3, 4 anos atrás de nós, então acho que a gente evoluiu, amadureceu e tem uma solução que as empresas conseguem colocar e já implementar rapidamente e ter valor com isso. Então eu vejo as corporações aí entendendo que a nossa solução atende o que eles precisam e atende, não vou falar plug and play, sabe? Atende rápido ali para eles. Não é bem plug and play, né? Claro que é um processo, um programa que precisa ser implementado, né, da noite para o dia, mas a gente tem os bons caminhos para fazer isso acontecer. Tamanho, a gente cresceu bastante nesses últimos 5 anos, desde a nossa segunda fundação. Hoje somos mais de 100 colaboradores na Evo, então tem um time já bem robusto aí, fomos investidos, estamos na nova rodada agora também. Então, acho que tivemos aí uma jornada legal até aqui, mas só o começo, né? Tem muito para crescer, certamente. Muito legal, Luiz. 2 perguntas em uma. Normalmente é o RH, qual é o executivo na companhia que busca vocês, qual é o interlocutor que vocês encontram nas empresas? E aí a segunda, já entendi que a solução não é plug and play, mas conta pra gente, detalha um pouquinho mais como é que funciona, né? Quer dizer, qual é o cenário que vocês normalmente encontram? Lógico que isso é muito heterogêneo e tudo, mas pensando numa forma padrão, assim. E aí, de que maneira esse cenário é transformado, né? Com que ações na prática, Luiz? Legal, Dani. A gente, em geral, conversa com algumas áreas, né? Acho que posso elencar as 3 principais. A gente ou conversa diretamente com o RH, ou conversa com o time de inovação. Isso nem sempre é o normal, nem todas as empresas têm uma área de inovação, mas quando tem, geralmente fica ali. Ou com alguma área ali quando a gente está falando de uma indústria, né, um setor assim, geralmente uma área de engenharia, melhoria contínua também acontece bastante, tá? Mas, em geral, independente do primeiro interlocutor, por ser um programa corporativo que envolve toda a empresa, a gente acaba se relacionando com várias áreas. É um projeto multi-área, né? Envolve área de comunicação, Sim. Envolve área de marketing, envolve o RH necessariamente, está falando de uma política para os colaboradores, então é algo sempre ali envolvido. Tá? O processo, né, como é que funciona, o que a gente, em geral, transforma ali? Quando uma empresa vem do zero, né, quero envolver melhor os colaboradores na inovação, a gente leva ela do 0 ao 1. Né? Então, a gente olha, poxa, tem que começar de um desafio. A gente olha principalmente para 3 pilares, tá, Dani? Estratégia, engajamento e capacidade de execução. Então, o primeiro ponto o que você fizer em inovação precisa ser relevante para a sua organização. Não adianta você inovar por inovar. Inovar é meio para chegar em algum lugar. Então, estar alinhado com a estratégia é o primeiro passo que a gente coloca na organização. Então, o que você vai abrir? Por que você vai inovar? Para que você vai inovar? Vou inovar para... Complete essa frase, melhorar a eficiência do meu processo, para melhorar a experiência dos meus clientes, para lançar novos produtos, isso precisa estar claro. Tá? Próximo passo é como você engaja as pessoas, e aí envolve mudança, né? Envolve uma mudança comportamental. A gente usa muito um framework da McKinsey, que fala de 4 alavancas para mudança e coloca o colaborador no centro. Então a gente responde algumas perguntas, a gente sempre coloca o seguinte, olha, pensa no seu colaborador, pensa que até ontem ele não era chamado para inovar e agora você quer que ele mude essa atitude. Então, o que você olha? Então, são 4 perguntas que a gente usa para que uma empresa responda, né? E a partir dali ela traça as políticas para inovar. Tá? Então, primeira pergunta, entrando aqui rapidamente, a pergunta que ele tem que responder ele conhece o necessário para inovar? Ele sabe o contexto em que ele está? O segundo, a pergunta que ele precisa responder os processos, a empresa está mudando seus processos de maneira suficiente para ele entender que aquilo é sério na organização. A terceira esse colaborador está sendo desenvolvido nas habilidades que ele precisa para poder inovar. E a quarta ele consegue ver modelos de conduta na organização que mostrem para ele que esse é o caminho. Então, essa quarta é a mais importante talvez para nós, é o seguinte, poxa, o líder dele está envolvido nesse processo?
Quando um par dele inova, ele é reconhecido por isso. Então, sempre que uma empresa consegue fazer isso, gera engajamento, né? O exemplo arrasta. Então, o segundo ponto, engajamento. E o terceiro é a capacidade de execução. Como é que você cria essa capacidade de execução dentro da organização? E aí, a gente está falando de orçamento, tem dinheiro, tem recurso para inovar, né? Ou vai chegar no final e não vai ter como implementar as inovações. Não faz sentido. Claro. Agora, uma coisa que aparece muito nesse último ponto, que é a capacidade de execução, e parece simples, mas talvez seja uma das grandes armadilhas, é que quando uma empresa quer implementar um processo, e a palavra processo já vincula aquelas caixinhas com setinhas, né? Ela quer criar um comitê, ela complica o processo. E o que a gente luta muito e coloca nas empresas é, olha, o que você precisa é criar algo que torne o mais curto possível o caminho entre a ideia e a inovação implementada. Então, o que você puder quebrar de barreiras no meio, melhor. E as empresas geralmente chegam com o contrário, elas chegam com um processo enorme para inovar, e aí fica impossível de um colaborador conseguir inovar. Então a gente quer geralmente quebrar essas barreiras. Então é por aí que a gente anda, tá, Dani? São esses 3 aspectos: alinhamento com a estratégia, engajamento das pessoas para a mudança e capacidade de execução. E aí é por aí que vem essa transformação dos processos e a criação de um local, de um ambiente realmente que permita que a inovação rode sistêmica, que rode, não dependa da sorte, e sim que rode de maneira periódica, contínua, com processo para inovar. E Luiz, você poderia citar para a gente algum case? Você falou da 3M no começo, mas detalhar um pouquinho de qual era a dor, a necessidade da empresa, seja assim, eu queria criar um produto novo, queria melhorar um processo, queria melhorar o atendimento ao cliente. Qual que era essa pergunta, né? E como que vocês realizaram esse processo? Qual foi o produto final? Então, se não foi final, como está sendo, né? Mas acho que vocês têm alguns cases legais aí para compartilhar com a gente, né? Legal. Não, Gabi, eu vou usar aqui um case nosso aberto, que é o case da Aeres. A Aeres é uma empresa listada em bolsa, uma empresa do setor de energia, ela fabrica pás eólicas, né? As pás eólicas são aquelas que vão nas turbinas eólicas, né? E a gente foi visitá-los, né, presencialmente, numa das fábricas deles lá no Ceará. E a Aeres, enfim, são grandes galpões, né, que tem essas fabricações. Uma pá daquelas não parece, mas tem de 50 a 70 metros, elas são grandes pra caramba, e cada galpão eles estão fabricando ali 4 pás diferentes, tem vários galpões. Então imagina uma empresa enorme, né, de mais de 4.000 colaboradores, muita gente trabalhando, né? E ali eles tinham, acho que o grande ponto deles tem a ver com eficiência e segurança dessa fabricação. Por quê? Porque a Aeres, ela no mercado nacional, pelo menos aqui, ela navega praticamente sozinha, né? São poucas empresas que fazem isso. Então, quanto melhor eles fizerem o trabalho deles, melhor para eles. A venda deles é mais garantida. Então, o foco deles era muito nisso. Então, eles precisavam engajar o time de operação nessa fabricação, né? Nessa nova forma de pensar, nessa forma de sempre olhar ali para o que pode ser melhorado. E aí tem um exemplo que eu adoro, que quando a gente pensa em inovação, geralmente a gente pensa em uma coisa muito grande, né? Vem à cabeça, às vezes, do Steve Jobs lançando o novo iPhone, e isso afasta as pessoas da inovação. Tem um caso na Aeres que eu acho fantástico, que é de um colaborador chamado Adailson, da operação da Aeres. A gente tem um vídeo gravado dele falando sobre isso, e ele contando de uma ideia dele super simples, mas que gerou um retorno muito legal. Essas pás enormes tinham um processo de limpeza que demorava 2 horas para ser executado, com 8 pessoas trabalhando nesse processo, tá? 8 pessoas ali envolvidas no processo de limpeza da pá. O que ele fez ele percebeu que as etapas, a ordem das etapas de fabricação poderia ser mudado de forma que ele mantivesse uma película na pá por mais tempo, antes de uma lixa que acontecia. Essa lixa acontecia depois da película retirada. Com a película já tinha sido retirada, eles tinham que limpar a pá. Olha que coisa. Ele só mudou a ordem. Ele falou, cara, eu posso tirar a película mais tarde, e aí essa lixa vai acontecer antes da retirada da película. Com essa mudança, ele acabou com o processo. Isso imagina, já havia sendo feito há quanto tempo, né? Dessa outra forma. Exatamente, há muito tempo. Então, assim, aquele cara, essa ideia só pode surgir da linha de frente. Não tem ninguém no escritório que vai pensar, e se a gente tiver... Que vai ter essa sacada, exatamente. Não vai acontecer. Então, assim, imagina isso em volume, é isso que eles têm lá. E aí o que é legal deles você vê o Adailson, fica super feliz pelo reconhecimento, ele cresce na carreira por conta disso, e a Aeres, para cada real que eles investem no programa, retorna 8. Então, para cada real que eles investem em inovação, retorna 8, porque esse tipo de melhoria em escala,
Não é só a Adailson dando ideia, são os 4.000 colaboradores envolvidos nesse processo. Gera, em conjunto, um volume muito considerável. E, além disso, você cria um ambiente para inovações maiores. A Aeros é uma empresa super inovadora, então, e uma empresa em que chama todos os colaboradores e eles fazem parte desse processo, é terreno fértil para inovações cada vez maiores. Então, esse é um case muito legal, está até disponível no nosso site abertamente para quem quiser conhecer. Bem bacana. Sensacional. Luiz, quero agradecer demais a sua participação. Obrigado por ter compartilhado vários conhecimentos e o mapa da mina da inovação e do processo da Evo com a gente. Desejo muito sucesso para você. Parabéns pelo trabalho, viu, Luiz? Obrigado, Dani. Obrigado, Gabi. Adorei estar aqui com vocês esse papo. Prazer e conte com a gente. Sensacional. Obrigado, Gabi, por ter participado hoje também, viu? Obrigada, Dan. Obrigada, Luiz. Foi um prazer. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com o Luiz Felipe Carvalho? Ele é CEO da Aevo. Eu espero que sim, espero que você tenha curtido bastante. Bom, só para a gente finalizar, eu quero convidar você para seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Instagram, tem canal no YouTube. Aliás, se você está assistindo este videocast no YouTube, seja muito bem-vinda. Clica ali em se inscrever no nosso canal e também para você fazer parte do nosso grupo no LinkedIn. Lá, dezenas de milhares de profissionais de RH trocam ideias todos os dias, então faz muito sentido, você precisa participar do nosso grupo no LinkedIn por lá, tá bom? Eu desejo uma excelente semana para você, a gente se vê no próximo episódio, até mais.